A depressão é uma doença afetiva causada por alterações químicas no cérebro, que afeta seus pensamentos, sentimentos, saúde e comportamento. Pode ser causada por fatores biológicos e por fatores psicológicos. É uma doença afetiva do humor, né? Então, assim, são alterações consideravelmente para baixo, né? Que estão relacionadas a fatores do nosso meio como um todo, né? Não somente considerando as nossas heranças genéticas, mas também considerando as nossas, né, vivências, os fatores ambientais, as nossas experiências de vida. E é muito diferente de somente estar deprimido. A pessoa com depressão, ela está doente psicologicamente e ela precisa de um tratamento adequado. Lá no segundo parágrafo diz assim: a depressão ocorre quando um dos neurotransmissores químicos, chamados serotonina, molécula responsável pela transmissão dos impulsos nervosos, que regulam o humor, o sono, o apetite, a memória, a agressividade, estão em desequilíbrio. O indivíduo apresenta sintomas de generalizar situações de forma negativa, né? Então, olha só a dimensão do problema, né? Algo muito mais do que somente estar deprimido por uma situação que aconteceu e que vai passar logo. É algo mais duradouro, é mais definitivo. Entre os fatores desencadeadores da depressão estão as doenças físicas, né? O excesso de reações de medicamentos de doenças graves, o abuso de álcool e drogas, história familiar, personalidade e as experiências de vida que podem levar a pessoa a somatizar, né? A gente costuma dizer que sempre tem uma situação que faz disparar tudo, mas a depressão ela não ocorre do dia para a noite. Eu costumo dizer que ela é um acúmulo, né, de várias coisinhas que foram guardadas, não resolvidas ao longo da vida e que em determinado momento vem à tona e a pessoa se encontra em um quadro de adoecimento intenso, onde ela apresenta sintomas significativos disso, como insônia, humor rebaixado, que é o que define a depressão, né, que é a tristeza, a melancolia, a angústia, o desinteresse, a apatia, a diminuição da libido, que é a capacidade, o desejo sexual, né? O pânico, a vontade de se isolar, além de dores físicas, né? Cansaço, fadiga, sentimento de inapetência, aquela sensação de que você não é capaz de fazer ou realizar nenhuma atividade, de tentar ali levantar da cama, né, e não conseguir, o sentimento de culpabilidade, né, o sentimento de rejeição e muitos outros sentimentos e emoções que envolvem a depressão. E que para que seja definido como uma depressão em si, é preciso que persistam com uma intensidade alta por um período maior ou igual que 2 semanas e que não mude sua visão de pensamento em relação à dor que você está sentindo. Ou seja, aquela dor não passa. É normal também, muito comum, que a pessoa chore sem saber, sem que ela mesma saiba já o motivo, chore excessivamente por tudo, né? Então, a depressão também é algo que afeta a vida do indivíduo como um todo, em todos os campos, sua capacidade de ter esperança, sua capacidade de sonhar, suas perspectivas de vida, né? Além de que é uma doença que rouba também o presente, né? Você acaba não vendo sentido para a vida e muitas das vezes vem até mesmo o desejo de tirar a própria vida. E da última década para cá é um contingente que inclusive criou-se uma campanha do Setembro Amarelo, campanha de valorização à vida, que cita a depressão como um fator determinante do suicídio. Então, assim, é algo muito grande e que inicia
a partir das nossas vivências. Imagina só se você não consegue dividir seu lado profissional do pessoal e acaba utilizando essas experiências profissionais como algo que possa ser somado num quadro depressivo. Então a gente precisa avaliar esses conceitos, conhecer a depressão como doença e saber, né, que nós também não estamos imunes por ser profissionais da saúde até um tipo de doença como essa. Outro fator que também está presente, que é de um conhecimento extremo para o profissional de saúde, é o estresse, que está citado lá no tópico 14, e eu gostaria que vocês acompanhassem na leitura, que fala o que é o estresse. É um conjunto de sensações físicas e químicas no organismo, desencadeadas pelo cérebro, para tornar a pessoa apta a enfrentar uma situação nova, que exige adaptação. O termo utilizado para definir diferentes sensações como nervoso, cansaço e etc. Nem sempre o estímulo que dispara o estresse é ruim, provocando alterações no desequilíbrio interno do organismo. Essas situações precisam ser adaptadas. Então, o que a gente precisa saber do que é o estresse? Que o que faz o estresse ocorrer é algo que nós desejamos em algum momento, como, por exemplo, uma paixão, né? Um relacionamento. Antes de você se relacionar com alguém, você e a pessoa decidem isso. Vocês querem aquilo, né? Só que o excesso daqueles problemas gerados no relacionamento é que geram um estresse, né? A contingência ali das personalidades opostas, né? Que se colocam ali para conviver. O emprego também é um exemplo, né? O emprego ele é um fator que gera um estresse, mas em seu excesso de trabalho. Ali a gente tem estudos que apontam que o profissional de enfermagem é a segunda classe mais acometida pelo estresse. Às vezes está relacionado com o excesso de trabalho, com excesso de carga horária, né? As pessoas que trabalham ali no SUS com excesso de demanda. Então, assim, é preciso que a gente entenda que o que faz disparar esse estresse não é algo ruim, é algo que nós desejamos na nossa vida. Só que o excesso disso faz com que disparem sintomas no nosso organismo e na nossa mente, que fazem com que o estresse nos torne até mesmo incapacitados para o nosso próprio trabalho. Então, esse conjunto de sensações pode variar de acordo com as suas causas, e os sintomas também variam de pessoas para pessoas. O que a gente precisa saber? As causas variam de pessoa para pessoa, ou seja, saber até que ponto uma fonte de estresse afeta uma pessoa é relativo e depende do seu modo de vida. Sua classe social, por exemplo, preocupações, contrariedade, insatisfação no trabalho, demissão inesperada, problemas no relacionamento, entre outros. Então, assim, esses sintomas vai variar da vida de cada um de nós. O que pode ser fator estressante para mim, pode não ser para o meu colega. Os sintomas também variam de pessoa para pessoa e podem ser irritabilidade, ansiedade excessiva, insônia ou excesso de sono, dores de cabeça e dores nas costas, apetite alterado, né, ou para mais ou para menos, falhas de memória, é muito comum quando se está estressado, você começa a esquecer de tudo, alterações repentinas do estado emocional, né, a perda desse controle emocional, que muitas das vezes pode até gerar a famosa agressividade com quem se está por perto, seja com palavras e, em casos mais graves, até mesmo com descontrole físico. Fobias, o desenvolvimento de quadros alérgicos também estão relacionados com o estresse. A diminuição da criatividade, a perda do interesse sexual, dificuldades de digestão e maior vulnerabilidade a doenças, né? O estresse, ele é a porta de entrada, eu costumo falar assim, que ele é a porta de entrada para os outros transtornos mentais. Porque se você não consegue identificar que o estresse está se tornando um problema para a sua vida,
você está mais propício a desenvolver outras doenças emocionais, como um quadro de transtorno de ansiedade ou de depressão.